galera, continuando aqui a nossa brincadeira. Sidoca, que parada é essa de zeugma, de elipse, não sei o quê? Daqui a pouco a gente vai até aprofundar mais. Na verdade, o zeugma, ele é uma omissão também, ele é uma elipse. Só que alguns autores fazem uma distinção entre a elipse e o zeugma, porque eles fazem uma distinção entre o termo omitido, que ainda não apareceu no texto, e o termo omitido que já apareceu no texto. Como assim, Sidoca? Vamos lá, pensa comigo. Se eu disser assim, ó, comemos um bolo. Comemos um bolo. Neste momento, comemos um bolo. Neste momento eu omiti uma parada, não omiti? Eu omiti o nós. Mas detalhe, o nós já havia aparecido dentro do texto? Não. Então, eu tenho ali apenas uma elipse. Mas se eu colocar assim, ó, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Opa, eu omiti o nós mais uma vez. Só que eu omiti adiante. E eu omiti um camarada que já havia aparecido. Então, opa, isto, de acordo com alguns autores, é um zeugma. Claro, em concurso a gente tem que estar preparado para tudo. Então, imagina só o cara colocando assim, ó, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Houve a omissão do nós na segunda oração. Isso é, a priori, um zeugma. Mas aí o avaliador pede para você destacar dentre as opções abaixo o que aconteceu ali. E aí você olha, por exemplo, ele vai trabalhar uma questão de figuras de linguagem. E aí ele coloca hipérbole, coloca metáfora, coloca metonímia. E aí ele vai lá e coloca elipse. Mas você estava procurando por quem? Pelo zeugma. Mas em nenhum momento apareceu a palavra zeugma. Mas não é uma elipse? É, então você vai marcar elipse. Pronto, acabou. Você vai marcar a melhor opção. Agora, e se o avaliador colocar apenas zeugma? Ora, você vai marcar um zeugma. Mas e se ele marcar os dois? Se ele colocar ali elipse na letra D, por exemplo, e zeugma na letra E. Isso significa que o avaliador trabalha sim a distinção entre esses elementos. E aí, se você domina a distinção, você vai marcar zeugma, porque foi a omissão de um termo que já apareceu na frase. É assim que funciona, tá? Agora, eu gostaria que você prestasse atenção que nessas três situações aqui, nós evitamos a repetição de um termo que já havia aparecido. Ou seja, foram três referências anafóricas, com três possibilidades diferentes. Em uma eu usei um pronome, na outra eu usei um substantivo, na outra eu sequer usei alguma coisa. E eu evitei a repetição de um termo que já havia aparecido no texto. Ou seja, três coesões referenciais anafóricas. Aqui nós brincamos com a coesão referencial. E agora a gente vai brincar um pouco com a coesão sequencial. Eu vou corrigir esse texto. Vou corrigir. Tirei aqui o gorila e coloquei-o, no entanto, com a letra maiúscula. Aí eu vou destacar o no entanto. E vou criar uma questão assim. Assinale o termo que pode substituir o elemento destacado, mantendo o sentido. Aí aqui eu coloco na letra A, portanto. Eu coloco na letra B, porquanto. Eu coloco na letra C, conquanto. Aí eu coloco, por exemplo, na letra D, todavia. Qual é o nosso gabarito? O que eu tenho que fazer nesse tipo de questão? Eu tenho que identificar o valor semântico do enunciado, primeiro.
E o valor semântico do enunciado aqui, ó, é adversidade, é uma adversativa. Se eu só vou trocar a conjunção, se eu não vou fazer nenhuma outra alteração, eu não posso, por exemplo, colocar uma concessiva no lugar de uma adversativa, nem o contrário. Se eu só vou trocar a conjunção, eu tenho que trocar adversativa por adversativa e concessiva por concessiva. Então, como ali tem uma adversativa, nosso gabarito vai ser a letra D, porque é a única adversativa. Mas vocês repararam que eu fiquei colocando palavras com anto, assim como acontece com a expressão no entanto? Isso ocorre muito? Ocorre, porque o avaliador, ele sabe que vários candidatos não decoraram as conjunções ainda. Então ele tenta ludibriar pela prosódia. Olha só, em 3 opções eu tenho um anto aqui no finalzinho, igual no entanto. Pô, tem um portanto, tem um porquanto, tem um conquanto. E, poxa, a última é todavia. Aí, vou te falar, o cara que não estudou nada, ele vai pensar assim, ó, a certa eu não sei, mas eu já sei qual é a errada. É o todavia. A todavia com certeza não é. É assim que o cara vai pensar. Porque ele vai pensar, pô, tem 3 parecidonas ali, com o mesmo tipo de terminação, e tem uma diferentona. Ah, caramba, não é essa diferentona mesmo. E esse cara já se estrepa. Agora, você que estudou, você tem que saber o valor semântico dessas conjunções. Então, você tem que saber que o portanto é uma conclusiva, que o porquanto é uma causal barra explicativa, que o conquanto é uma concessiva e que a única adversativa é o todavia. Então aqui poderia entrar qualquer adversativa, não só o todavia, contudo, entretanto, porém. Agora, vou fazer outra questão. Vou apagar isso daqui, tá? Tá aí anotado para você. Tira um print, dá um pause, anota. Vou fazer outra aqui, ó. No lugar do gorila, eu vou colocar aqui o ele. E vou deixar um no entanto do jeito que está, entre vírgulas. Mas eu vou destacar mais uma vez o no entanto. E agora eu vou pedir assim, ó, assinale a opção que não pode substituir o termo destacado. Aí eu faço assim, ó, letra A mais letra B, porém, letra C, todavia, letra D, contudo. Aí, nesse momento, o candidato pira também. Porque ele pensa, caramba, eu fui já de cara procurar uma que não fosse adversativa, porque, no entanto, é uma adversativa. Então, caramba, eu pensei que ia ser para marcar uma causal, uma conclusiva, uma explicativa, qualquer outra. Só que aí o cara olha aqui para as opções e todas são adversativas. Tudo aqui é adversativo. Aí, o que o candidato mais iniciante vai pensar? Questão anulada. Pô, a banca deu mole, questão anulada. Só que tem gabarito. O gabarito aqui é a letra A. Como assim a letra A, Sidoca? Não entendi. Vamos lá. O mais não pode ser deslocado por uma questão prosódica, tá? Então vamos lá. Vamos definir alguns conceitos. Vamos lá. Primeiro, para que serve uma conjunção? Para ligar orações. Então, qual é a posição original de uma conjunção? No meio das orações. Então, basicamente, vem assim, a primeira oração, vírgula, a conjunção,
e o resto da oração da qual ela faz parte. Quando a gente tira a conjunção desta posição, a gente está tirando a conjunção da posição original. E se ela sai dessa posição, significa que ela foi deslocada. E aí, de acordo com as regras gramaticais, ela deve ficar, ó, entre vírgulas. Essa é a justificativa das duas vírgulas que isolam a conjunção. Elas estão isolando uma conjunção que foi deslocada. Então, se aqui fosse o gorila fugiu da jaula, vírgula, apenas uma, no entanto não feriu ninguém, eu poderia substituir esse no entanto por qualquer conjunção adversativa, inclusive o mais. Eu poderia colocar o gorila fugiu da jaula, vírgula, mas não feriu ninguém. Tranquilo, de boa, de boa. Até para demonstrar a oposição que aqui existe, cabe inclusive salientar que a oposição é sempre a quebra de uma lógica, porque o gorila está dentro de uma jaula, por ser perigoso para as pessoas que estarão ali naquele ambiente, por exemplo, num zoológico, e se ele fugiu da jaula, caramba, ele está dentro de uma jaula, é porque ele pode vir a ferir alguém. Mas aí ele nem feriu alguém. Então significa que teve a quebra de uma lógica, por isso a gente usou aqui uma adversativa. Mas a partir do momento em que o no entanto saiu dessa posição original, saiu do meio, e ele não saiu nem para muito longe não, saiu para perto, e ficou entre vírgulas, mostra que ele foi deslocado. E aí não cabe mais colocar a expressão mais, a conjunção mais, porque vai ter um probleminha de prosódia. Quer ver? Você vai perceber aqui, ó. Vamos utilizar todas as outras primeiro. Então vamos lá, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Agora vamos colocar o contudo. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, contudo, não feriu ninguém. Ficaria ok. Depois, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, todavia, não feriu ninguém. Ficaria ok. Coloca agora o porém. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, porém, não feriu ninguém. Ficaria ok. Agora coloca o mais e veja como é que vai ficar estranho. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele mais não feriu ninguém. Ih, ficou estranho, não ficou? Exatamente por isso que o mais não pode ser deslocado. E o gabarito aqui seria a letra A. Continuando, vamos fazer algumas questões de prova. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Então vamos lá. No fragmento, apesar da minha admiração, fiquei calada, é possível notar que a expressão apesar da assume valor, ora, concessivo. Porque no fim das contas, houve aqui um enfraquecimento da primeira oração, da primeira expressão, né? Apesar da minha admiração, fiquei calada. Aqui, inclusive, nem é uma locução conjuntiva, é uma locução prepositiva. Pode ver que nem tem oração, apesar da minha admiração, é só uma expressão nominal. Apesar da minha admiração, fiquei calada. Então aqui, ó, é valor concessivo e gabarito a letra B, sem sombra de dúvidas. Agora olha a próxima. Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde quando as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.